Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Boa noite para você. Aqui quem fala é Eliabe Silva. Nós estamos aqui direto do Face da Assembleia de Deus no Jardim Cidade Pirituba, trazendo mais uma live abençoada para você. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando através dessa live abençoada. Quem está conosco hoje aqui também é o nosso irmão Ricardo. Paz do Senhor, Ricardo, tudo bem? Amém, Eliabe, paz do Senhor, a paz do Senhor também a todos que nos acompanham, que têm nos acompanhado e que mais uma vez já estão aqui conosco aqui nessa noite. Promete ser muito abençoado aqui mais uma vez nessas lives. Com certeza, antes de apresentarmos o convidado especial, hoje nós vamos falar sobre o tema família cristã. Lembrando a você que esse tema, ele volta no dia 29, e no dia 29 nós vamos abordar os direitos da família cristã. Quais os direitos? Dentro da Constituição, então, nós vamos falar um pouco hoje desse assunto, vamos se aprofundar sobre esse assunto hoje e voltamos no dia 29. Lembrando que a nossa live era todo final de semana, né? Todo sábado. Agora nós estamos intercalando de 15 e 15 dias. Você acompanha, então, a nossa live aqui, direto do Facebook da Assembleia de Deus, do Jardim Cidade Pirituba. E é com muito prazer e com muita alegria que hoje o nosso convidado especial é o pastor Roberval Carvalho, pastor. Ele serve ali na igreja sede do setor de São Miguel Paulista, no setor 2, onde é professor da Escola Bíblica Dominical, na classe de adultos, responsável por um projeto da Escola Bíblica Dominical. Ele é formado em administração de empresas e teologia e pós-graduado em gestão pública e gestão de política social. A paz do Senhor, pastor Roberval Carvalho, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Fico feliz de poder estar com vocês e poder tentar contribuir um pouco. O prazer é todo nosso, pastor. Com certeza vai ser uma imensa alegria em tê-lo aqui, com certeza é uma imensa alegria, e nós vamos contribuir muito para o crescimento dos irmãos que estarão nos acompanhando através dessa live ao vivo ou através da gravação da nossa live. Vamos começar já então a nossa live com a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta, pastor, na realidade eu vou passar para o Ricardo fazer a primeira pergunta, porque senão acaba saindo um pouco aqui do contexto. Ricardo, é com você, meu amigo. Faça aí, então, a primeira pergunta. Vamos lá, Eliabe, vamos lá. Quero também cumprimentar o pastor Roberval Carvalho com a paz, dizer que o senhor é muito bem-vindo aqui conosco nessa noite, aqui nessa live conosco aqui da Jardim Cidade de Pirituba. E te dando essas boas-vindas, pastor Roberto Carvalho, sobre esse tema que nós temos visto ali já o título, e que o nosso irmão Eliabe apresentou há pouco, família cristã, até para que a gente possa iniciar, então, e trazer outras perguntas a respeito desse assunto. Eu quero trazer uma pergunta que acho que é um pouco até introdutória, talvez pela característica da pergunta, mas que eu acredito que seja importante para a gente poder começar a falar sobre esse assunto. E a minha pergunta, pastor Roberto Carvalho, é a seguinte: quais as principais características de uma genuína família cristã? Na sua visão, quais são essas principais características de uma família cristã? Quando a gente vai falar sobre família, a gente precisa lembrar que não é só a igreja que trata desse tema, né? Vocês anunciaram que vai ter uma outra live onde vai se falar dos direitos civis, dos direitos humanos da família. Então, a gente sabe que não é só a igreja que trata desse assunto, né? O direito, ele vai tratar de família sob a visão de família,
assim como as ciências sociais também trabalham sobre o aspecto de família, não mais de indivíduo sozinho, né? Mas ele dentro de um contexto de família, e aí eles têm as suas próprias definições, né? E todas as outras divisões que se tiveram dessa definição de família. Hoje, as ciências sociais, principalmente, ela define família por as suas composições atuais. Só que para a gente entender, né, como a igreja também trabalha e tem no seu contexto todos esses tipos, não digo todos, né, mas uma boa parte dos contextos que as ciências sociais definem de família, nós temos nas nossas igrejas. Então, famílias formadas de pai, mãe e filhos, famílias formadas só de mãe e filhos, de pai e filhos é mais difícil, mas até tem dentro das nossas igrejas. Eu dirigi uma congregação que nós tínhamos um caso desse, que nós tínhamos só o irmão que a esposa abandonou e ele ficou com os filhos. Então, é meio inédito, mas existe também no contexto da igreja. Só que a igreja, quando vai tratar de família, ela começa mais a tratar de relacionamento de casal do que do senso de família. Então, o que é família? Eu fui pesquisar no nossos Googles, que é onde as pessoas normalmente adquirem hoje alguma definição, e duas dessas definições, uma bem clássica e outra mais atual. A clássica, ela diz que a família é um conjunto de pessoas que vivem numa mesma casa. Então, quando a gente tem essa definição de que família é um conjunto de pessoas, não importam quem são essas pessoas, né? Pode ser qualquer pessoa. Estando dentro de um mesmo teto, há uma definição e as ciências sociais diz que isso é uma família. Ao passo que uma definição atual, né, complementando essa que as ciências têm, é que é um núcleo social, aí já muda, né? Não é um conjunto de pessoas, mas sim um núcleo, e que é formado a partir de um homem e de uma mulher. E é aí que entra o conceito de família da igreja. Porque, por mais que toda essa atualidade tenta descaracterizar a genuína família. A pergunta que não foi feita é qual é a genuína família, né? Então, onde a gente encontra a formação da família? O que é, não os arranjos que se deram depois, né? Não os arranjos que a gente tentou, mas o que está a gênese disso? Então, a gente sempre que tem que procurar as origens das coisas, a gente tem que ir para o livro do Gênesis. Lá no livro do Gênesis estão todas as origens de relacionamentos, tudo que a gente precisa está no livro do Gênesis. Dali para frente, a gente tem a convivência humana, mas ali, neste livro, nós encontramos a criação. Então, nós vamos lembrar que Gênesis 1, 27 e 28, eu vou ler, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja na terra. Então, olha bem, a família, ela não foi concebida sob a condição da religiosidade. Ela não é uma propriedade da igreja, ela não é uma propriedade de Israel. Ela é uma propriedade da humanidade. E quando nós olhamos o livro do Gênesis, não estava ali formando uma igreja. Deus não estava formando uma igreja. Deus estava formando a humanidade. A sua semelhança, a sua imagem, representada agora num ser criado. E no capítulo 1 de Gênesis, ele diz que criou homem e mulher. Depois, no capítulo 2, ele vai dizer como é que ele formou isso. Então, como é que ele fez o homem, como é que ele fez a mulher e como que esses dois se encontraram. Mas o capítulo 1 é claro em dizer que ele formou um homem e uma mulher. Então, a família genuína cristã, né, já que nós acreditamos na palavra do Senhor, ela não é o que a filosofia até diz, que os cristãos, os evangélicos, diz que família verdadeira é do papai, da mamãe e dos filhos. Não é verdade. Segundo a Bíblia, a família cristã, que é a que a gente acredita por Gênesis, é o pai e a mãe. Porque ser fecundo e multiplicar é uma consequência depois da criação do casal. Então, Deus formou
a família e o núcleo familiar é exatamente o homem e a mulher. Quando estes dois se unem, porque nós temos hoje famílias que não têm filhos, casais que não têm filho. Isso não quer dizer que ele não tenha família? Tem, ele formou uma família. Então, a partir disso, nós entendemos que, pela Bíblia, a família é constituída por um homem e uma mulher. Por mais que haja distorções na atualidade, por mais que outros grupos que não sejam evangélicos e não creem na Bíblia, eles possam dizer, né, que qualquer juntamento de pessoas debaixo de um mesmo teto é uma família, ainda que o direito hoje assegure direitos sociais para esses arranjos familiares. Se a gente está falando na família cristã, nós temos que acreditar que ela começa sempre com o homem e a mulher. E eu sempre trabalhei esse sentido com as pessoas, de que pense que tudo que vem depois do casal é consequência da família. Então, nós começamos o casal, depois temos os filhos formam suas famílias, temos os netos, e assim a família vai crescendo. Agora, quando todos os filhos de um casal se casam e vão para outra, constituir a sua família, quem sobra na família original? O pai e a mãe. Então, nós começamos em 2 e terminamos em 2. Então, este é o senso familiar. Agora, para que esta família lá do Éden, né, essa definição, ela possa se tornar, então, cristã, já que nós estamos falando do evangelho com base na salvação em Cristo, nós devemos lembrar de um texto, Atos 11, 26, diz, eu vou ler só um pedaço do texto, que é o que nos interessa, é o final dele, diz assim, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então veja que os discípulos, eles acompanharam Jesus, eles estiveram com Jesus, depois ficaram só para dar início à igreja, e neste ínterim, em Antioquia, eles foram reconhecidos cristãos pela primeira vez. Olha que interessante. Então eles não foram reconhecidos cristãos no dia de Pentecostes, não foram reconhecidos cristãos na morte de Jesus. Eles foram reconhecidos cristãos quando eles estavam fazendo a obra do Senhor, e aí eles se pareceram com Cristo. Pareceram pessoas de Cristo. As pessoas olhavam neles e reconheciam o Cristo. Então, o que é uma família cristã? É quando a família representa Cristo. Então, a nossa família cristã, ela precisa seguir os modelos de Cristo e representá-lo através dessa união do marido e da mulher e, por consequência, dos seus filhos. E esta família, no seu conjunto, ela precisa dar estas características de Cristo, principalmente no que se refere ao amor, no modo de ser, no modo de se relacionar, buscando glorificar a Deus, temendo ao Senhor e, principalmente, cumprindo os preceitos da palavra do Senhor. Então, isso é que diferencia uma família cristã de uma família comum, de uma família segundo qualquer outro parâmetro. Nós teremos sempre a Bíblia como o nosso livro, a nossa constituição de vida e comportamento. Nós aceitamos a salvação em Cristo e aí nós constituímos a nossa família. É bom só lembrarmos, para encerrarmos essa pergunta neste momento, é de que família, né, independe de crença. Então, a família nasceu primeiro do que a igreja. Eu gosto de lembrar porque, por um tempo, a igreja cristã ela tinha uma pirâmide de prioridade e ela dizia assim, primeiro Deus, depois a igreja e depois a família. Aí percebeu-se que porque eu pus a igreja primeiro que a minha família, eu me tornei um bom pastor, né, e muitos, infelizmente, herdaram essa consequência, muito bom obreiro, porém perdeu toda a família para o mundo, porque ele não tinha família como prioridade. Depois de tanto os mais novos insistirem nesse conceito, foi mudando. Então, Deus, sem sombra de dúvida, porque a salvação é individual, independe de qualquer coisa humana. Depois, a minha família, porque o apóstolo, inclusive, disse para ser obreiro, eu preciso saber governar bem minha casa. Senão eu sou pior do que os incrédulos, então eu não posso ter a igreja bem governada e a minha família não. Então, eu tenho a minha família e pela minha família, que é a minha igreja mater, né, minha primeira igrejinha, eu posso governar a igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, nós temos um monte de dificuldades, mas nós temos que representar a Cristo.
Então, na nossa família, a mesma coisa. Nós temos dificuldades, poderemos ter membros que não são crentes, não são salvos. Isso não quer dizer que não seja uma família cristã. Aquele que for cristão na família, ele precisa, de alguma forma, demonstrar isso. Eu sou originário de uma família que não é de cristão. E nós éramos em 5 na minha casa, na casa dos meus pais, e só eu sirvo ao Senhor desde a minha infância. Nenhum dos meus pais, nem meus irmãos, serviram a Deus. E nem por isso eu deixei de me caracterizar de que eu, dentro da minha família, representava uma família cristã. Então, para mim, o senso de família cristã é isso, é quando a família representa os valores de Cristo, quando ela consegue mostrar Cristo através da sua constituição familiar. Ok? Nossa, perfeito. Até tive um pequeno problema aqui na conexão, mas pude acompanhar uma boa parte aí da tua explicação, que realmente é importante para a gente poder primeiro entender, né, esse conceito da família e esse alerta que o senhor já fez aí, que é importantíssimo em relação à questão até de prioridade, priorização da família, né? Então, tem que ter esse cuidado, porque realmente, senão, acaba tendo, vamos chamar assim, sucesso no ministério, mas em contrapartida, perdendo a família, né? Então, realmente é importante esse alerta que o senhor já trouxe. Deixa eu complementar. Enquanto a gente não tem esse senso muito de que a família é aquilo que eu constituí a partir do meu casamento, né, a partir da minha constituição de homem e mulher, a gente termina, às vezes, se perdendo. Eu perdi a minha esposa há 2 anos e 8 meses. E depois que eu perdi, eu sempre trabalhei com a minha esposa, com família, trabalhávamos com encontro de casais, sempre fomos envolvidos nisso, e era o que a gente tinha planejado de fazer. Agora que eu estou aposentado, ela também estaria. Mas aprove o Senhor levá-la, e foi interessante que logo depois um companheiro me chamou para ir pregar num culto de família. E quando ele veio me fazer o convite, ele disse: olha, pastor, eu estou meio apreensivo de lhe fazer um convite. O irmão prega ainda em culto de família? Eu disse sim, sem problema nenhum. Ele falou: porque o irmão acabou de perder a sua esposa. Eu falei: então, irmão, eu perdi minha esposa, mas eu não perdi minha família. Eu ainda tenho minhas filhas, eu tenho meus genros e eu tenho meus netos. Então, o meu núcleo familiar que aumentou, eu ainda preservo, nós continuamos família, eu tenho família. Eu só perdi um membro da minha família, que me era muito importante, mas não desfez a minha família. Então, quando a gente não tem esse conceito, acontece às vezes por causa da morte ou de uma separação, ou porque, no nosso caso, um membro da família se desvia. O pai se desvia, a família toda acha que tem que ir para o inferno. Não, vai ele sozinho, continua uma família cristã servindo a Deus. Eu não preciso desmontar a estrutura familiar, porque um dos membros talvez não mais represente essa questão da família cristã. Excelente, pastor. Muito bem colocado aí. Eliabe, fica à vontade também para trazer a próxima pergunta, ou o próximo comentário em relação a esse tema aí que é tão importante, tão relevante para nós, né, para todos nós que estamos acompanhando aqui, para as nossas vidas diárias, né? Família, né? Amém. Muito bom. Um assunto acaba puxando o outro. E antes de falar sobre alguma coisa que eu pensei aqui, gostaria de agradecer os irmãos que estão aí nos acompanhando. A irmã Roseli já está acompanhando. Quem mais? Tem bastante gente aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí que estão nos assistindo. E compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser também abençoadas. O pastor estava falando aí sobre a perda da sua esposa e o que acontece. Esse assunto é muito importante. Eu ministro também para os pré-adolescentes, como o Ricardo sabe, e um dos assuntos foi, dentro dos pré-adolescentes, foi essa questão da separação, né? Como lidar com essa questão da separação, que não adianta, às vezes a gente quer correr, mas é um assunto que abrange também a igreja. E, como o pastor bem colocou aí, a família não é uma estrutura que você... eu tentei, não deu certo, então eu vou desmanchar.
Por mais que aconteça uma separação, o pai, ele continua sendo pai. A mãe, ela vai continuar sendo mãe. Então, o importante é que haja esse vínculo, mesmo se houve algum tipo de problema, uma separação, alguma coisa, mas acredito que esse vínculo familiar entre o pai e o filho, ele precisa existir, entre a mãe e o filho, precisa existir. Porque o problema e o que causa o maior problema ainda é quando a gente vê dentro de algumas separações, acaba a mãe tentando separar o filho do pai, o pai tentando separar a mãe do filho, e como o pastor colocou aí, família, a partir do momento que ela existiu, por mais que você separe, ela vai continuar existindo. Não é isso, pastor? Volto eu sou muito conceitual, né? Eu tanto me prendo às palavras como eu me prendo a conceitos. Um dos conceitos de família, né, é que o casamento é indissolúvel, né? Ele não pode se dissolver. Esta foi a vontade de Deus, esta é a determinação do Senhor. Casamento é indissolúvel. O que acontece é que no percalço da vida, as pessoas passaram a não conseguir conviver, conseguir manter o casamento. Alguns advogam que Deus permitiu, na verdade, Deus aceitou uma condição, porque lá no judaísmo, né, as pessoas, primeiro que mulher não se divorciava, quem se divorciava era o marido, né? Ele que abandonava a mulher, nunca a mulher abandonava o marido, até porque os maridos tinham muitas mulheres e as mulheres não tinham direito de escolher ter só um marido. E esse conceito veio para o cristianismo, e quando Jesus faz menção, ele faz lá no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte é interessante que Cristo sempre diz assim, olha, vocês lembram como é que estava escrito lá na lei? E aí ele repete a lei, ele diz, não, mas comigo é diferente. Né? Porque até as pessoas brincam que a lei é mais severa do que a graça. É mentira. A graça é muito mais severa do que a lei. Porque a lei foi tão sem sentido de salvação que ela não pôde salvar ninguém, inclusive eles mesmos mataram Cristo. Agora, a graça não, a graça salva, só que ela é responsável. Você hoje tem responsabilidade sobre os seus atos, sobre o seu relacionamento. Então, o casamento é indissolúvel. Então, até porque os homens, né, inventaram certificar o casamento, Deus não tinha cartório, né? Até porque para nós casamento ainda é uma coisa difícil de dizer qual é o bíblico, porque muitos não aceitam a versão bíblica, inclusive no nosso meio, porque hoje nós reconhecemos casamento civil, né? Precisa estar num cartório, preciso ter uma certidão de casamento para a igreja reconhecer que está casado. Porém, a Bíblia não tinha certidão de casamento. Vamos lembrar disso, que é a união de duas pessoas que se torna um casamento. É isso que está lá no livro do Gênesis. Mas inventaram as certidões, e veja como é interessante. Quando a gente nasce, para dizer que a gente existe, eles confeccionam uma certidão de nascimento. Naquela certidão, o que tem de informações? Tem o nome da gente, que é por forma de sermos identificados em toda a nossa vida, tem os nomes dos nossos pais, né? Tem a linhagem familiar, às vezes dos avós, as certidões mais antigas, tem o local que nós nascemos, para confirmar que existe um prédio, existe uma casa, um lugar que a gente nasceu, né? Que dia que nós nascemos, que hora que nós nascemos, para dizer que a partir daquele momento nós somos um ser humano registrado. Quando nós vamos nos casar, o que acontece? Essas duas pessoas individuais que têm certidões de nascimento, que existem para a lei, elas vão ao cartório e apresentam as duas certidões. Aí o que o cartório faz para legitimar esta união? Ele anula as duas certidões de nascimento e confecciona uma certidão de casamento. Ninguém tem duas certidões de casamento. Ninguém sai do cartório. O marido com uma e a mulher com outra. A gente sai com uma única via. Por quê? Porque é a partir daquele momento onde o marido precisar se apresentar como casado, ele tem aquela certidão. Se ele precisar se apresentar, a mulher, ela tem a certidão. Só aquela. Os dois, é como se anulasse as duas individualidades e juntasse num único documento que serve.
quando esse documento, quando essa instituição, ela termina, ela pode terminar de dois jeitos. Ela termina pela morte de um dos cônjuges ou ela termina pela separação de ambos os cônjuges. Se for pela morte, o que acontece quando um dos cônjuges morre? Você tem que levar a sua certidão de casamento, eu estou dizendo que passei por isso recentemente. Você tem que levar a sua certidão de casamento ao cartório onde você se casou, e lá ele vai averbar o óbito do cônjuge que faleceu. Então, você leva a certidão de óbito do cônjuge e a sua certidão de casamento. Ele não anula a sua certidão de casamento, porque eu continuei na situação de que fui casado. Ele vai pôr lá embaixo, o cônjuge tal faleceu no dia tal, e põe as descrições da certidão de óbito. Então, veja como ele não dissolveu o meu casamento, ele tirou o meu cônjuge. Na separação, o que se faz? Como a separação, os dois estão vivos, então eles averbam na certidão de casamento e aí dá uma para cada um. Por isso que cada um depois, segundo as leis do nosso país, pode fazer um novo casamento. Porque, agora veja, ninguém, a partir de um casamento, é mais considerado solteiro. Ninguém. Nenhum viúvo, nem um divorciado. Eles não são solteiros. Eles são uma consequência de um casamento terminado. Por isso que para os filhos de um casamento que foi desfeito pelo divórcio, por exemplo, ele tem dificuldade de convivência, porque passam a ter duas famílias envolvidas. É o pai que casou-se com outra, então aquela outra é esposa do pai, mas não é a mãe dele. A mãe dele, às vezes, casa com outra, então ele tem um padrasto que não é padrasto, porque o pai dele não morreu, então não é padrasto, é a esposa da mãe. Agora, no caso da morte, não. Fica o quê? A memória. Por isso que as pessoas que não se casam, aquele que casou, aquele cônjuge que casou, vai ficar sempre na memória, tanto do cônjuge como da família. Porque o casamento é indissolúvel. Uma vez casado, nunca mais volta a ser solteiro. Boa, muito bom. É bom essas colocações aí, porque as pessoas precisam entender que o negócio é sério, né? Principalmente quem tá querendo casar aí. Isso, não pode ficar arriscando, porque não tem volta. Voltar a ser solteirinho, voltar ao estado original, nunca mais. Deus é muito sábio, soberano, né? Quando ele fez aí, instituiu o casamento, e é um negócio que não tem como você voltar atrás mesmo. Casou, para sempre. Vai estar fechado ali, né? Pastor, eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, é a seguinte, talvez para o mundo, para o mundo secular, tal, principalmente para o movimento das mulheres aí, feminismo, né, é muito difícil engolir essa questão, essa pergunta que eu vou fazer, digerir isso, é muito difícil. Mas qual que é o papel da mulher no casamento? Você começou pela mulher, né? Efésios 5 e 22, tanto o 22 e o 25 de Efésios 5, ele trata da essência do papel de cada um. Porque, veja bem, homem e mulher não é papel, é gênero, né? Cada um nasce com esse gênero. Quando se casam, passam a ter o papel de esposo e de esposa. Então, este papel, ele não é definido na Bíblia por ações de fazer, coisas materiais de fazer. Não é definido assim. O que a Bíblia disse para as mulheres? Ela disse que ela precisava ser submissa. Né? E quando a gente diz isso, esses movimentos feministas, e mesmo na igreja, quando isso não é muito bem esclarecido, até as irmãs ficam bravas ao ouvir, parece que tinham vontade de arrancar esse versículo da palavra do Senhor, parece que o apóstolo escreveu errado, né? Devia ter feito uma outra palavra. Mas veja bem, é que quando a gente lê Bíblia, né, eu costumo chamar a Bíblia do livrinho, né? Às vezes alguém critica achando que eu estou menosprezando a Bíblia. Muito pelo contrário, é pela forma carinhosa que eu tenho pela Bíblia. Mas lá no livrinho, quando a gente precisa ler tudo, né? E ler com cuidado.
né? O que está escrito na Bíblia, a gente não pode pegar palavras soltas e fazer delas doutrinas ou regras de fé ou regras de vivência. Esse texto diz que precisa ser submissa, né? Até porque tem uma ordem de criação, de formação. Ele formou o homem primeiro, depois formou a mulher. Então, nesta ordem de formação, ele não fez uma hierarquia de quem era mais importante e de quem era menos importante. Não, até porque ele tirou, para fazer a segunda, ele tirou a essência do primeiro. Então, quando Adão viu Eva, está lá no livro de Gênesis, foi ele quem disse: essa é osso dos meus ossos. Essa será chamada varoa porque saiu de mim. Quem contou isso para ele? Até porque estava dormindo, né? Deus, para ele não bagunçar a Eva, Deus fez ele dormir. Porque, imagina se ele tivesse confeccionado Eva com Adão acordado. Coitada das mulheres, elas sairiam a coisa mais horrível do mundo, porque o homem ia palpitar. Deus fez ele dormir, quando ele acordou, ninguém contou para ele. Mas ele olhou e disse: só pode ser eu, só pode ser parte minha. Então, essa submissão que a Bíblia diz, o complemento do versículo disse: como ao Senhor. Então, esta submissão bíblica, ela não é escravidão, porque nós, como crentes, não somos submissos ao Senhor por escravidão, muito pelo contrário. Ele disse assim: eu quero que vocês sejam conhecidos como meus amigos. Eu vou chamar vocês de amigos, vocês vão pertencer à minha família. Então, como que nós nos submetemos a Deus? Como é que nós nos submetemos à Bíblia, aos ditames da Bíblia? Por uma imposição? Ninguém, não, todo mundo é livre para pecar. A gente pode pecar a hora que quiser, do jeito que quiser. Deus nunca vai impedir-nos. Mas nós temos regras que nós nos submetemos porque nós temos um alvo. Qual que é o nosso alvo? É os céus. Então, nós sabemos que para alcançar o céu, eu preciso cumprir aquelas regras da palavra do Senhor. Então, no casamento é a mesma coisa. Essa submissão das mulheres até porque ela é adjutora, não é ajudadora. Essa palavra no original lá, adjutora, é fazer com, não é fazer por, é fazer junto. Ela é adjutora do seu marido. Então, nessa adjutora, ela é submissa, porque ele vai ter a prioridade das diretrizes e ela vai estar ajudando. Então, se ele tiver uma diretriz errada, ela é adjutora, ela é para dizer não. Não é para dizer só sim, não é escravidão que ela vai se submeter. Então, os homens... essa submissão não é dura. Aliás, ela é mais fácil que a dos homens, né? Que talvez seja a outra pergunta que você iria fazer. Qual é o papel, então, dos homens? Eu vou aproveitar para complementar, porque acho que uma fala da outra. O dos homens é pior. O que ele diz? Que tem que amar. Aí as pessoas pensam que amar é simplesmente este romantismo que os seres humanos inventaram de fazer gestos de amor, né? Então, eu abraço, eu beijo, eu acaricio, isso é amor. Isso são gestos de amor, deve até acontecer, não tenha dúvida. Só que há uma condição bíblica. Os homens precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ora, como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela, ele morreu por ela. É desta forma que o marido precisa amar a sua esposa. Então, não é um amor de distância, né? O apóstolo Paulo aos Romanos, ele define, ou melhor, aos Coríntios, ele define o amor, e é aquela regra que serve para todos os tipos de amor. Não tem outra definição na Bíblia. Então, ele tem que... O amor tudo suporta, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece, então ninguém é maior do que ninguém. Então, amar a esposa como Cristo amou, precisa olhar para Cristo. Por isso que eu falo, a família cristã ela tem que ter base em como Cristo é. Como Cristo faz? Como Cristo se relacionou? Então, é este amor que a Bíblia exige do marido. É este o papel. Se eu pensar que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, todas as outras orientações da Bíblia são fáceis de ser feitas. Tudo que eu precisar fazer será fácil. E, ao mesmo tempo, a minha esposa vai se submeter com toda a alegria, porque ela não vai se submeter por escravidão, ela vai se submeter por amor. Igual nós amamos a Cristo e nos submetemos a Ele. Muito bom, pastor. Já complementou, na realidade eu troquei as perguntas aqui, mas foi muito bem colocado.
essa questão porque muitas pessoas não entendem, né? Acham que, principalmente algumas pessoas com uma idade, de mais idade, né? Hoje, talvez, esse entendimento tenha sido mais esclarecido para os mais jovens, mas antigamente as pessoas elas acreditavam muito nessa questão de submissão, escravidão, né? A mulher tem que estar sempre embaixo e o marido sempre dando as ordens ali, mas foi bem colocado. Ricardo, é com você. Só para complementar, essa cultura machista, né? Vou usar esse termo, não gosto muito de usar esses termos, mas acho que é o mais claro. Ela parece que virou crentinha também e entrou no nosso meio, né? Então, a irmã, a mãe, quem leva as crianças para a igreja. O pai vai primeiro com a Bíblia debaixo do braço, chega lá, ora, tal, e a mãe, depois de meia hora, chega com meia dúzia de crianças. Agora não, porque somos poucos, mas antigamente chegava com meia dúzia de crianças. Então, assim, os filhos não eram do casal, os filhos eram da mãe. Mas eu estou cumprindo, porque eu sou o cabeça. Então, mas Jesus também é o cabeça, mas ele veio para servir. Jesus serviu os seus discípulos, Jesus serve a igreja. Nós não somos. O que fazemos para ele não serve de quase nada. Até ele diz que o melhor que a gente faça serve inútil, né? A faixinha que a gente ganha é de inútil. Então veja aqui, por quê? Porque tudo que nós precisamos é ele quem serve. É o esposo, é este o papel do esposo. Então, na família, hoje, graças a Deus, parece que os nossos jovens estão entendendo isso, né? Que precisam servir aquela pessoa por causa do amor. E se alguém me serve por amor, eu não tenho dificuldade nenhuma em me submeter. Nenhuma. Não vou me sentir escravo, vou me sentir companheiro, vou me sentir compactuando com aquela pessoa. Muito bem, Ricardo. Com você, meu amigo. Vamos lá, muito bom, pastor, muito bom. A tua fala ali, trazendo essa referência, né, que é a nossa referência suprema, Cristo, né, para que as pessoas possam entender esse conceito de submissão, porque muitas vezes ele é muito questionado, né, as pessoas batem em cima de que não dá para aceitar, mas é como o senhor falou, né, quando a gente começa a olhar para Cristo, tendo essa referência, e quando isso se leva dentro da família, aí isso ocorre de forma natural, ocorre não por uma questão, como o senhor comentou bem, de escravidão, de um julgo, coisa do tipo, mas por amor, realmente, né? Porque a esposa enxerga isso, ela vai perceber isso no esposo, e ela vai se submeter, vai ter ali algo sendo feito não por escravidão, por uma obrigação, coisa do tipo, mas realmente por amor. Isso se torna ali algo natural. Então foi muito boa essa explicação. Porque isso gera... E crer nisso é real. Eu gosto até de complementar com algumas experiências pessoais, porque as pessoas às vezes pensam que quando a gente está palestrando, a gente está falando no mundo do imaginário, né? No real, algumas pessoas, isso não funciona nada desse jeito. Não, se a gente plantar desse jeito, a gente colhe desse jeito. Eu tenho 3 filhas, né? Mas duas nasceram próximas, depois uma outra com 10 anos depois. E eu fui auxiliar, quando eu fui convidado para ser auxiliar do primeiro pastor, eu tinha as crianças pequenas. E em casa a gente sempre fez tudo junto, ia para o médico junto, ia levar para a escola, ia para a igreja junto. Então eu nunca fui primeiro que a minha esposa. E eram 3 meninas, então você imagina que menina, né, mulher para chegar atrasado no culto, precisa começar a se trocar meio-dia para a gente chegar atrasado às 18 no culto, né? E eu tinha 3 meninas e mais a minha esposa, 4 mulheres em casa. Então, a gente sempre se atrasava, né? Virava e mexia, a gente estava atrasado. E aquilo incomodou o pastor. Aí ele disse para mim, olha, eu vou trocar o irmão, ou eu preciso que o irmão resolva um problema. Eu falei, qual o problema? Ele falou assim, não, o irmão chega muito atrasado, e eu não quero, meu auxiliar não pode chegar atrasado. Eu falei, realmente. Seu auxiliar não deve chegar atrasado. Mas eu chego atrasado para a minha família. O senhor vê que eu venho com a minha família e tal. Eu falei, não, mas então, deixa a irmã com as meninas e você vem. Porque elas que se atrasam, você não. Eu falei, pastor, então nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje não sou mais seu auxiliar. Eu jamais vou vir para a igreja deixando minha esposa sozinha com as crianças para trazer para a igreja. Então eu prefiro não ser seu auxiliar. Pega um que não tenha mulher na família, que chegue no horário, que atenda o seu desejo, e eu continuo crente do mesmo jeito. E aí ele levou um impacto e ele disse, não, então,
continue, mas tenta melhorar. Eu falei, vou até tentar, mas já vou dizer para o senhor, eu não venho sem minha família. Passou anos, eu me tornei pastor. E aí essa minha família congregava comigo. E sabe que pastor hoje, acaba o culto às 8 horas e ele sai da igreja às vezes à meia-noite, né? Porque fica lá atendendo os irmãos, fica lá. E a minha família sempre ficou comigo. Minha esposa dirigia e sempre se negou a ter o segundo carro na família, para dizer, não tem sentido. Eu ir com um carro e você com outro para a igreja. Ela falou, não precisa. Se você tiver que ficar, então minhas meninas ficavam correndo lá na igreja, todo mundo ia embora, ou às vezes sentada com sono no banco, mas ninguém vinha embora primeiro do que eu. Então, aquilo que eu plantei um dia, elas se submetiam, não porque eu dizia, tem que ficar. Às vezes eu falo para minha esposa, pega o carro, vai embora, depois eu me viro. Ela dizia, não, nós viemos juntos, nós vamos voltar juntos. Então, isso é verdade. Então, essa submissão e esse amor que a Bíblia diz é desse jeito. É que às vezes as pessoas entendem que o amor é um gostar ou não gostar, e o submeter é uma escravidão. Muito bom. Excelente exemplo, pastor. Excelente. Muito bom mesmo. Fica até para todos nós aí. E, pastor, até foi importante entender um pouco esse conceito que o senhor trouxe, né? A gente está avançando, primeiro ali, o senhor comentou a respeito da família, né? Falou um pouquinho sobre o esposo, sobre a esposa. E uma próxima pergunta que a gente quer trazer aqui ao senhor é a seguinte. A gente tem, nesse período recente que a gente tem vivido, um período de mais isolamento, vamos chamar assim, né? A gente percebe e houve alguns relatos de aumento nos atritos familiares. E aí a pergunta que eu quero te trazer é como fazer para diminuir esses conflitos? De que maneira a família pode tomar um cuidado, enfim, pode ter ações que possam contribuir nesse sentido para diminuir esses conflitos? E só antes do senhor responder também, quero deixar aqui o convite a todos que estão nos acompanhando, se quiserem trazer algum comentário, enfim, alguma dúvida em relação àquilo que está sendo exposto, fique também à vontade para que a gente possa, aqui na medida do possível, também trazer, às vezes, alguma explicação, caso reste alguma dúvida, enfim, para que a gente possa, como das outras vezes, sempre fazer uma live bastante interativa aí com a participação de todos vocês que estão nos acompanhando essa noite. Então, pastor Roberval, eu deixo essa pergunta em relação aos conflitos e o que fazer, então, para diminuir conflitos na família. Então, olha, a pandemia, né, esse período que nós estamos vivendo, inédito, né, a gente não tem registro de que a igreja tenha vivido e sido atingida indiretamente por algo semelhante ao que nós estamos vivendo. A igreja, desde a sua criação, né, ela vem enfrentando ataques pessoais, né? Então, governos, sistemas que atacam a igreja, e aí a igreja guerreia, só que esse tipo, né? Morreram muitas pessoas no começo da igreja, mas nós não vemos registro de que aquelas mortes tivessem provocado conflitos, tivessem provocado desestruturação das famílias. Muito pelo contrário, eu acredito que aqueles pais que morreram por amor ao evangelho, as famílias acharam que eles eram heróis da fé, né? Deveriam ter um complemento de Hebreus para pôr o nome deles lá, que morreram por amor a Cristo. Mas esta pandemia, ela veio de uma forma que atingiu toda a humanidade e, consequentemente, a igreja também foi atingida. A humanidade, a alma grita, né? Eu tenho acompanhado as reportagens, e principalmente sobre essas questões de relacionamento, e o número de divórcios aumentou assim, tremendamente nesses meses, agora, pedidos de divórcio. Por quê, né? As pessoas não têm o conceito de viver conjugalmente, não têm o conceito de viver familiarmente. Tinha uma parte de mulheres que sempre reclamaram que os maridos não paravam em casa, que os maridos viviam na rua, que os maridos viviam saindo, que chega tarde, sai cedo, nunca estão em casa. Agora que teve que ficar 24 horas, não consegue ficar, não consegue conviver. Os filhos é a mesma coisa, né? Ai, coitado do meu filho que tem que ir para a escola com frio, com chuva. Agora todo mundo quer mandar até com a pandemia, porque não aguenta mais conviver com os filhos
dentro de casa, porque aquele bonzinho ou aquele aluno travesso, que não gostava de fazer lição, que respondia a professora, agora responde para o pai e para a mãe, que não quer fazer, faz as malcriações. Então, o mundo lá fora, ele está vivendo um conflito, mas como eles não são segundo os parâmetros da palavra do Senhor, muitos têm abandonado, muitos têm separado realmente. Agora, isso eu tenho ouvido, né? A gente tem acompanhado um pouco mais distante, porque eu estou confinado, mas procuro acompanhar, de que também é uma grita na igreja. As pessoas, os irmãos, casal, que são irmãos em Cristo, toma ceia junto, congrega no mesmo lugar, diz que vão para o mesmo céu, né? Mas agora não consegue ficar 24 horas juntos. Não consigo ficar com os pais. As pessoas estão desesperadas, né? E tem veiculado nas redes sociais um slogan que eu acho muito interessante. Ninguém está confinado em casa. A gente fica isolado no hospital. Em casa, não. Em casa, a gente está amparado. A gente estando dentro de casa, por exemplo, muita gente não ficou infectado. Quem permaneceu isolado em isolamento social foi menos risco de ser infectado. Então, esses conflitos, eu separei aqui alguns tópicos, né, que são os mais recorrentes que a gente tem ouvido, principalmente no nosso meio, também tem atingido, é problema de comunicação. Então, as pessoas não se comunicavam direito, só que estava oculto, porque um levanta, vai embora, o outro chega de noite, o outro já está dormindo, parece que isso não aparece, isso aparece no final de semana, aí tem a igreja, dá uma resolvidinha, né? É um que vai para o ensaio, o outro que não vem para o almoço, aquelas confusões do final de semana, mas tudo em nome de Jesus parece que ficava resolvido. Agora, não. Agora as pessoas estão mais tempo, então a comunicação pesou. O convívio coletivo, né? Cada um tem seu quarto, cada um tem sua televisão, cada um tem o seu horário de comer. Agora não, agora passou a comer no mesmo horário. Os pais estão trabalhando dentro de casa e tem horário de almoço em casa. Então, essas coisas começaram a mexer. Os deveres de cada membro da família, porque um levanta atrasado para o serviço, larga a cama sem arrumar, se alguém quiser arrumar, que arrume, né, durante o dia, mas aquela pessoa foi embora porque ele tinha um serviço. Hoje não, ele está dentro de casa. Hoje os deveres passaram a ser visto pelos membros, né? O respeito à individualidade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser coletivo, a gente tem que respeitar as individualidades de cada membro da família. Então, hoje começou muito forte os atritos de pais com filhos, filhos com pais, marido com a mulher, as defesas, as preferências aparecem. Porque isso tudo tem na Bíblia. A gente tem famílias que tinham preferência, a gente tinha irmãos que um matou o outro, irmãos que um vendeu o outro. Então, isso também ainda existe no nosso meio. E a nossa rotina. Nossa rotina mudou. Por exemplo, não ir ao templo. Então, as famílias que estavam acostumadas a cotidianamente estar indo para o templo, se todos ou não todos, mas a quem queria ia para o templo e acabou. Agora, por exemplo, teve que fazer culto em casa, e não é culto doméstico. Eu tenho ouvido muito as pessoas, não, nós vamos fazer o culto doméstico. Não, irmão, não é o culto doméstico que a gente está vivendo. O culto doméstico a gente sempre fez. A gente fazia no dia que queria, na hora que queria, do jeito que queria, com a liturgia que queria. Agora, não. O culto da igreja passou a ser um culto televisionado, um culto visto pela internet. Agora, eu não posso, e eu tenho feito sempre essa fala, eu não posso assistir culto nesse período, eu preciso prestar culto. Então, eu tenho que entrar na live da igreja, vamos orar. E eu fecho meus olhos na minha casa e vou orar. Vamos cantar. Eu vou cantar sozinho. Porque não se canta para a plateia, se canta para Deus. Então, como Deus está ali, eu acredito que Ele está ali, Ele tem que ouvir a minha voz. Vamos ouvir a palavra. Eu abro a Bíblia, vamos ler a palavra, como se eu estivesse na igreja. Quando eu faço isso, o templo me faz falta por causa do convívio humano. Mas eu não deixei de cultuar. Agora, se eu ficar só assistindo o culto, realmente a igreja, para mim, não tem sentido. Então, a gente viu que estas mudanças na família cristã pesou muito. Porque agora, por exemplo, nem todos conseguiram reunir sua família para prestar o culto na hora do culto. Muita gente assiste o culto na hora que vai dormir, amanhã no carro, em outro lugar, porque não tinha o hábito, não tinha aquela
coisa de que todos precisavam estar na igreja. Chega na igreja, o pai vai para o púlpito, ser um obreiro, ou senta do lado dos irmãos, a mãe senta do lado do conjunto das irmãs, a criança vai para a salinha, o adolescente fica no grupo dele, o jovem fica no grupo dele, ou seja, a família na igreja não existe. Né? Cada um está no seu lugar. Agora estão todos em casa. Agora estão todos. Então, o que a Bíblia... A pergunta é, como que nós cristãos enfrentamos isso para diminuir? Aí a gente tem que se recorrer ao livrinho. Né? Quais as orientações que a Bíblia tem com relação a conflitos de comunicação? Provérbios 15:1. Provérbios é um livro que ensina o nosso cotidiano. Né? É bom que todo crente conhecesse provérbios, lesse isso toda hora. Acabou de ler, leia de novo, porque ele ensina a regra de conduta para a gente. Provérbios 15:1 diz: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nós precisamos ter cuidado agora com o que falar, porque não dá para falar, não era bem isso que eu queria dizer, mas já disse, e está perto. Não dá para bater o telefone, não dá para... só vou falar quando chegar a noite, só vou contar quando... Não tem mais isso, nós estamos todos juntos. Então, nós precisamos ter cuidado com a brandura do que falamos, com aquilo que falamos, com a forma como nos posicionamos, a nossa afeição, o nosso olhar. Agora tudo é visto, porque nós estamos juntos. Quando nós falamos em convívio coletivo, lá em Gênesis 2:24, diz que os dois casais se tornarão um. E Jesus, em João 17:21, falou que queria que todos nós fôssemos um. Então, eu pego esses textos para dizer, a família precisa viver a coletividade. Olha que bênção que todos estão bem dentro de casa. O triste é quando um dos nossos está num ônibus, está no trabalho, muitos dos nossos irmãos estão aí nesses trabalhos de linha de frente. Imagina aquela família que fica em casa, né, deve ficar orando 24 horas por um irmão que está trabalhando lá dentro de um hospital, lá numa área de Covid. Então, esse convívio de tornarmos um facilita com que a gente diminua conflito. Os deveres que a gente precisa ter é aqueles da Bíblia. Colossenses 3:21 e 20. Em 21 diz que os pais não podem irritar os filhos. No 20 diz que os filhos têm que obedecer aos pais. Então, como é que a gente diminui isso? Os pais não provoquem os seus filhos, os filhos obedeçam aos seus pais. Pastor, mas agora é difícil. Então, mas está na Bíblia. A gente precisa acreditar e praticar o que está na Bíblia. Esses versículos pareciam decorativos. Agora eles são muito necessários. Eles são muito reais. A individualidade, né? Respeitar a individualidade. Lembra do Salmo 139. O Senhor fez um por um. Nós somos individuais para Deus. Ele nos conhece desde a nossa formação. Então, nós não podemos querer mudar gente, né? Porque há uma fala do Evangelho que o Evangelho transforma a gente. Ele transforma, mas não é mudar para um outro ser, né? Nós não viramos ser extra celestial. Não. Nós continuamos seres humanos do mesmo jeito. O que nós somos transformados? No caráter. É o nosso caráter, que era um caráter carnal, e passa a ser um caráter espiritual. Basta nós lembrarmos que Jesus, quando quis ensinar sobre essa transformação, ele transformou água em vinho. Esse foi o primeiro milagre para ele demonstrar a salvação. Ou seja, ele transformou um líquido em outro líquido. Ele apenas pegou um líquido que tinha 3 formas que todos conhecem, né? A água não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Transformou em vinho que tem cheiro, tem gosto, tem cor. Então o pecador é assim mesmo. Ele era sem gosto, sem cheiro, sem cor. Quando ele se torna salvo, ele passa a ter gosto, cheiro e cor. Então esta transformação de caráter é que faz com que a gente seja transformado, mas não mudado em outra pessoa. Então nós precisamos respeitar. E as mudanças do nosso dia... Apocalipse 21:5 diz que Deus fará novas todas as coisas. Sabemos que escatologicamente isso é na eternidade, quando nós formos para as mansões celestiais. Porém, a gente pode entender que este é um jeito de Deus trabalhar. Então, ele permitiu esta pandemia, este momento, para que fosse feito um novo. Agora, todo mundo, né, há de compactuar comigo, todo mundo está dizendo, vamos viver um novo mundo, vamos viver um novo diferente, né? E a igreja parece que não está aceitando isso, parece que a gente vai voltar a tudo que era, não voltaremos mais. A igreja precisa pensar como é que ela retorna depois dessa pandemia, o que ela aprendeu com essa pandemia. Então as famílias precisam voltar a se reorganizar. Agora as pessoas se viram. Agora as pessoas
puderam se entender, puderam conhecer mais. Muitos sairão mais fortificados, muitos sairão mais fortalecidos, não tenho dúvida disso. Mas muitos conseguiram ver uma face que estava oculta, que estava camuflada. Se tinha as brigas, mas depois uma noite de sono resolve. Só que agora tem que ficar acordado, brigado o dia inteiro. Como é que faz? Como é que eu convivo com... E antigamente era só no dia da Santa Ceia que tem o perdão do familiar, né? Antes de ir para a ceia, vamos nos perdoar, senão a gente vai chegar lá na ceia tudo brigado, vai tomar ceia e vai morrer, né? Não vai, não é. Agora não. Agora, já pensou tomar ceia em casa, como a gente tomou durante esses meses, ainda estamos tomando, um brigado com o outro, cada um numa sala, cada um num cômodo, tomando ceia, porque não pode olhar um para a cara do outro, porque brigaram. Na igreja, a gente ia um depois do outro, mas cada um senta num lugar, parece que são pessoas indiferentes. Agora, em casa, não tem jeito. Então, eu aconselho que as pessoas olhem para a palavra de Deus. Como que eu, cristão, aí no papel de pai, no papel de esposo, no papel de esposa, no papel de filho, como eu, cristão, devo me portar? E aí os conflitos certamente vão diminuir. Mas foi bom para nós vermos quantas coisas estavam camufladas em nós, que a gente dava um jeitinho cristão de não aparecer. Só que agora não teve jeito. Os conflitos aparecem, os conflitos, os atritos, irmãos, eles, de certa forma, são saudáveis, né? Eles mostram o quanto de bom ou de ruim a gente está aflorado dentro da gente. O quanto o Espírito Santo nos controla de verdade ou o quanto nós somos carnais ainda e precisamos de uma melhora. Eu acredito que a igreja vai sair com esse raio-x. Muita gente decepcionada consigo próprio. Meu Deus, não era crente coisa nenhuma. Minha família não era cristã coisa nenhuma. Hoje nós não glorificamos a Deus em hipótese alguma, né? Mas outros sairão fortalecidos dizendo, olha, nós conseguimos permanecer crente, não tinha o templo, mas nós cultuamos, nós cantamos, o Senhor, eu senti a presença do Senhor, minha família continua crente, e o dia que a gente voltar para o templo, vamos voltar fortalecidos. Excelente, pastor. E uma coisa assim que acho que é muito clara, é muito notória, né, também, né, a importância de tudo aquilo que a gente viveu, né, eu sei que está havendo aí gradativamente a retomada, né, agora em relação especificamente aos cultos, a presença no templo, é claro que tem os grupos de risco, tem o cuidado, né, específico, né, mas gradativamente a gente tem percebido essa volta, esse retorno, né, e uma coisa que o senhor falou que eu destaco aqui também, é a oportunidade de aprendizado, né, quais aprendizados que podem ser extraídos, né, tanto do papel da igreja, mas aqui especificamente sobre família que a gente está falando, né, da família, daquilo que foi vivido, e aí pode se experienciar, e aí pode se tornar um aprendizado, né, porque muita coisa que até então não estava às claras, vamos dizer assim, ou não se percebe de uma forma tão explícita, né, veio a se tornar explícito quando começou a conviver ali 100% do tempo juntos, né, então, eu gostei muito da sua fala assim, em relação também a essa questão do aprendizado, né? Muitos conflitos podem ter surgido, né? Por comunicação, dificuldades, enfim, mas precisa cada um de nós fazer realmente esse raio-x, né? Olhar, se autoexaminar e, a partir disso, ver o que pode ser melhorado, quais são os aprendizados que podem ser extraídos E até dessa rever alguns experiência, né? conceitos. Eu tenho observado agora no retorno o conceito que a gente sempre deu para a igreja, né? A gente sempre disse que igreja não precisava ser o prédio, Deus não estava nas paredes, o prédio parecia que não tinha importância. Mas por que a gente dizia isso? Porque o prédio existia. E todo mundo vinha para o culto no prédio. A gente falando que não era a igreja, né? Aquilo é que a igreja era nós reunidos, isso é o senso de igreja. Aí chegou a pandemia. Aí a igreja não podia ser aberta por questão legal. Aí nós começamos a dizer, irmão, mas você em casa é igreja. Não, o prédio é indiferente. Você não está no prédio, mas você está na sua casa, você está no seu quarto, você está na sua sala. Tudo valeu como igreja. Aí precisou voltar. Aí os irmãos não estão voltando. E aí a gente fala assim, irmão, a igreja é o prédio. O irmão precisa voltar para o prédio. Como que a gente não for? Então, peraí. Antigamente dizíamos que não era. Aí, pela pandemia, dizemos que podia ficar sem o templo. Agora a gente diz que... Então, aquele tempo da pandemia, nós não cultuamos? Não valeu nada daquilo que a gente fez?
porque a gente não estava no templo. Então, qual é o conceito que a gente tem de igreja? O que é igreja? O que é cultuar? Qual o conceito que a gente tem definitivo de cultuar? Então, a gente nunca deixou isso claro, parece que ficou no campo da conveniência. Por uma circunstância eu falo isso, por outra circunstância eu falo aquilo. E agora a gente não sabe qual motivo. Lógico que a igreja existe, o prédio é importante. Eu sempre dei aula de eclesiologia e eu sempre dizia para os alunos, olha, o prédio da igreja não é um prédio comum. Ele não é um prédio igual à casa do vizinho, igual à minha casa no bairro. O prédio, na minha casa, quando eu construí, o máximo que eu fiz foi um culto de ação de graça, agradecendo a Deus porque deu minha casa. Né? A gente que é crente costuma fazer isso. Pelo menos costumava, né? Hoje não sei se faz. Mas a gente costumava fazer uma ação de graça porque conquistamos. O templo, não. O templo, quando vai abrir, a gente consagra a Deus. A gente consagra ao Senhor. A gente vai lá, antes de entrar, antes de iniciar o trabalho, a gente vai lá, os obreiros vão lá na porta, ora a Deus, Senhor Deus, essa casa agora é para ti, essa casa é para teu louvor, é para... Ora, Deus ouve isso. Deus recebe aqui. Então, aquele templo não é um prédio qualquer. As pessoas não vão fazer o que quiserem ali dentro, porque ali dentro tem um dono. Na minha casa, eu posso dizer que sou dono, inclusive posso pôr Deus para fora e me tornar uma pessoa descrente. Mas no templo eu não tenho como tirar o Deus que eu consagrei aquele templo para ele. É para ele. Então, a importância de estarmos no templo, a importância de cultuarmos coletivamente, ela existe. A pandemia, ela fez a gente deslocar o local, mas não podia ter deslocado o culto. Ninguém podia ficar assistindo o culto. A gente tinha que prestar culto de forma eletrônica. Como a gente está fazendo agora. Eu podia estar dando essa palestra dentro do templo, mas eu não estou. Nem por isso eu me furto da responsabilidade que eu não tenho que orar para poder falar, eu não tenho que buscar na Bíblia, eu não tenho que estudar o que eu vou falar. Né? Por quê? Porque eu entendo que nós estamos fazendo uma coisa para Deus. Então, ele precisa estar junto. Amém, muito bom. Eliabe, pode dar sequência? Pode trazer aí próximos comentários, próximas perguntas, enfim, fique à vontade. Amém. É muito importante essa questão também, a colocação do templo, porque essa coletividade, ela é muito importante para nós. Agora, pastor, eu gostaria de... antes deixa eu fazer uma colocação. Graças a Deus, porque aqui em casa a gente já tinha esse hábito de estar junto, então não teve um impacto, né? Realmente algumas famílias aí, como eles estavam, às vezes o marido trabalhava, viajava tal, e acabava afastando. E outra coisa também que agora eu lembrei, algumas pessoas entraram no automático, esse é o grande problema, né? Veio esse automático na vida das pessoas, o automático de estar na igreja, caiu, voltou. O automático de estar na igreja, o automático de estar com a família. Então, todo esse automático, que na realidade não fazia parte de um contexto, é que agora veio às claras. Neste momento de pandemia, é que veio às claras, né? Conforme o senhor falou aí, no momento de eu ter que ficar com a minha esposa um tempo a mais, de ficar com os meus filhos um tempo a mais. Então, tudo isso acabou vindo às claras neste momento, mas a gente estava muito no automático. Às vezes as pessoas precisam entender que ela está habituada a ir à igreja, mas elas não se converteram. Então existe uma diferença. Você ir no papel de adorar ou você ir no papel que você está acostumado. Poxa, aqui o nosso culto começa às 6 horas, deu 6 horas, estou acostumado. Para onde que eu vou 6 horas? Né? Dentro de um hábito, você vai para a igreja para você não ficar em casa. Mas diferente disso é a adoração. Isso se fez tão transparente que as pessoas que realmente estavam ali
firmado em Deus, elas sentiram essa falta de estar em comunhão. Já outras pessoas já não sentiram essa falta e se acomodaram em estar assistindo o culto da sua casa. Por quê? Para mim é cômodo, não vou precisar sair daqui. Eu assisto simplesmente. Mas não estavam adorando, como o senhor bem colocou aí, muito importante essa colocação. E a outra pergunta aqui é a seguinte, pastor. Na sua opinião, por que muitos lares têm sido destruídos nesse século que nós estamos vivendo? Essa pergunta eu acho que é uma das mais fortes, né, do que a gente está tratando, porque aí a gente tem que segregar mesmo aos lares cristãos, né? Os lares que não são cristãos têm motivos mil que talvez a gente até não tenha. A gente tem só uns 990, né? Mas não chega a tanto. Agora, o que pensar de lares cristãos, independente agora da pandemia? A pandemia só aflorou, né? Mas quantos lares cristãos a gente tem visto se desfazer? Então, eu tenho acompanhado há muitos anos, como eu disse, trabalhando com famílias, trabalhando às vezes com casais, com jovens. Como pastor da igreja, sempre tive cuidado com a mocidade de instruí-los no sentido do seu casamento. Então, a gente percebe que os parâmetros, né, se é uma família cristã, se eu formei uma família cristã, eu preciso ter parâmetros cristãos. E a gente tem percebido que isso em todos os aspectos da igreja, esta é a minha visão, né? Até entendo que muitos podem não compactuar, mas eu entendo que a falta de temor a Deus é a raiz de todos os males do cristianismo. Em geral, em qualquer aspecto que você olhar e for analisar que está desmoronando na igreja, a raiz é a falta de temor a Deus. Como você tinha dito na fala anterior, as pessoas estão sendo cristãs hoje por opção, né? Não é por devoção, não é por uma conversão ao cristianismo, porque o cristianismo tem regras. O cristianismo não é fácil ser seguido. Ele é tranquilo porque Deus nos dá as condições, mas se eu me submeter a ele. Então, as famílias, de igual forma, elas não se submetem, não existe um temor a Deus para a estrutura familiar. Então, a gente, às vezes, percebe com muita tristeza, eu realizei muitos casamentos, né, enquanto dirigia a igreja, e eu sempre tive o cuidado de chamar os noivos antes e dizer do que eu permitia e do que eu não permitia. Eu sempre deixei claro que casamento é dos noivos. Eles têm que fazer o dia mais lindo, mais perfeito possível da vida deles. Eu, como obreiro, sempre me preocupei com a cerimônia. Eu sempre digo, é a cerimônia que eu mais fico nervoso, passo mal, porque eu sempre tive como concepção, eu não posso errar, né? Se eu errar no casamento, não tem dois. Eu não posso consertar, eu não posso esquecer alguma coisa, eu esqueci. E acabou, né? Não dá para fazer de novo. O culto não. Às vezes a gente fala alguma besteira no culto, fala alguma coisa errada, no outro culto você conserta, lê de novo, dá outra interpretação. Mas num casamento não tem jeito. Então, às vezes eu falava para os noivos, olha, case, mas deixe Jesus vir no seu casamento. Porque começa no dia do casamento, o casamento é arquitetado segundo o modelo mundano. Então, tudo que tem no mundo traz para o casamento. Ora, mas você diz que Deus está preparando aquilo, quer constituir uma família cristã, e começa sem Cristo. Ele não pode vir no seu casamento, ele não pode ir na sua festa de casamento. Por quê? Porque falta temor? Ah, mas eu tenho meus amigos que não são crentes, meus familiares que não são crentes. Olha, eles não são crentes, mas você é. Então, eles têm que aprender a nos respeitar. Eles têm que aprender que nós somos crentes, né? Eu sou de uma família que não era de cristãos. Quando eu fiquei noivo, meu pai resolveu fazer uma festa. E meu pai bebia muito, minha família gostavam de beber, mas o noivado era meu. Eu disse para o meu pai, tudo bem, pode fazer a festa, mas não pode ter bebida alcoólica, porque eu sou crente. Meu pastor vai vir fazer meu noivado. Disse, não, mas eu que estou pagando. Eu falei, então eu não quero a festa. Bem simples assim. Então o senhor fica com o seu dinheiro, com a sua festa, mas a minha festa tem que ser do meu jeito cristão. E aí ele compreendeu que não devia fazer, fez do jeito de cristão, e ele mesmo, que era
uma pessoa extremamente contrária ao evangelho, depois ele elogiou. Olha como os crentes são e tal. Não teve briga, não tem confusão. Não, a gente não bebe. Então a gente não tem esse problema. Então, a gente precisa ter temor a Deus. Então, o esposo, né, o Salmo 128, que é o Salmo da família, ele traz ali no seu bojo esses princípios de temor. Ele diz que o esposo precisa ter uma vida piedosa, que ele trabalhe, que ele provê as coisas para a família, que ele governe a sua família, né? A esposa, que ela seja uma videira frutífera. Esse texto é transtornado por alguns, achando que videira frutífera, a irmã tem que ter 1.400 crianças, igual tem uva no pé da videira. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que ela é uma videira frutífera, ele está se referindo ao produto que ela vai produzir, né? Que é o vinho. Ele está dizendo da alegria. A mulher, a esposa, é que vai prover a alegria mesmo do lar. E isso é real. A esposa que é, segundo Provérbios, né? Segundo foi escrito lá, melhor, em Eclesiastes, aquela esposa, ela produz essa alegria. Então, ele estava esperando isso. A esposa, ela vai ser a alegria do marido, como ela vai produzir alegria para os filhos. E os filhos, que podem ou não vir, mas se vier, o texto diz que é rebento de oliveira. Alguém já disse que é oliveira, né? Porque pensa na oliveira, na vitalidade da planta e tal. Não é isso. A gente precisa estudar os tipos da Bíblia para poder, às vezes, entender alguns conceitos. Esse rebento, por isso que não está oliveira. Seus filhos não serão oliveiras, serão rebentos de oliveira. Quando a gente vai estudar essa planta, essa árvore, apesar de ser frondosa, uma árvore forte, uma árvore que representa a vitalidade, mas ela tem brotos que nascem constantemente enquanto a árvore existe. Aqueles brotos garantem a sua posteridade. Então, era isso que o salmista estava dizendo. O temor ao Senhor vai fazer com que os seus filhos sejam rebentos de oliveira, sejam plantas novas. Amanhã, pelo exemplo cristão que ele teve na sua casa, ele vai formar o seu novo lar. Então, se isto for verdade, o temor ao Senhor será agraciado na família. E aí, para isso, a gente não pode abrir mão dos conceitos da palavra de Deus. A gente não pode se acomodar às coisas do mundo. Não, mas se eu não fizer, o mundo não vai se agradar. Olha, mas a gente não está para agradar o mundo mesmo, a gente está para agradar o Senhor. Né? Se eu fizer uma festa sem bebida, ninguém do meu trabalho vai vir. Paciência. Agora, eu não posso que ele venha e saia dizendo, nossa, eu pensava que os crentes não bebiam, mas eu fui numa festa de uns crentes e eu tive um caso desse, foi muito interessante. Eu trabalhei com uma diretora e houve 2 casamentos cristãos de congregações diferentes. E no primeiro, ela falou para o marido bebia muito, e ela falou para ele não beber, e ele ficou muito bravo, nem queria ir ao casamento. Mas aí ele terminou indo. Chegou lá, era um casamento cristão, com base cristã, não tinha nada de bebida, né? E ele ficou muito aborrecido. Falou, eles nem bebem, esses crentes não vão mais em casamento de crente, não sei o quê. Mas saiu com a imagem do cristão. Aí passou uns dias, teve outro casamento, aí ele foi. E ela fez a mesma recomendação. Você já foi no outro, você viu que não tem, que mas era muito conhecido deles, eles foram. Só que chegou lá, é daqueles que abriu a exceção, né? Porque já que é um casamento, a gente vai comprar uma bebidinha para o parente, para não sei quem, para o amigo. E esse senhor chegou e ele sumiu na festa da esposa. E aí ela ficou preocupada, meu Deus, será que ele foi lá fora beber? Porque ele bebia muito. Daqui a pouco ele vem com 2 copos de cerveja, dizendo, fulana, você me proibiu de beber o dia todo. Olha, os irmãos aqui bebem mais do que eu. Olha. E ela contou isso para mim, falou, Roberval, é assim? Eu falei, não é assim. Então a gente não pode abrir mão dos conceitos da palavra do Senhor. A gente precisa seguir o modelo, o comportamento da Bíblia, custe o que custar. Então, isso faz com que as famílias não sejam destruídas. Se a gente tiver os conceitos da palavra do Senhor, essa pergunta é interessante, porque quando a gente fala em família cristã, talvez alguns irmãos pensem que a gente está dizendo que família cristã só é válida, e muita gente pensa assim, só é válida se todos forem crentes. Se a família, todos forem crentes, é uma família cristã. Isso não é verdade. Porque Cristo soube conviver com todos os diferentes.
Cristo conviveu com Judas no dia da ceia e ele participou da ceia. Se fosse nos dias de hoje, nós tínhamos expulsado Judas da igreja. Mas Jesus não. Quem tinha se deixado endemoniar se foi o Judas e não Jesus. Então ele permitiu que ele tivesse na ceia. Jesus sabia que o Pedro ia negar. Podia ter matado o Pedro logo, né? Não. Jesus deixou que acontecesse. Então, Jesus sempre trabalhou com os diferentes. Então, nós precisamos, na família, né, para que ela não se destrua a família, a gente conviver com as dificuldades. Eu tive uma filha que, agora minhas filhas servem a Deus em uma outra denominação, mas uma época uma se desviou. E ela estava noiva, né? Ela ficou noiva com um rapaz que não era crente. E aí ele disse assim, olha, a minha esposa muito preocupada, falou, vamos orar, porque salvação é coisa individual, né? Eu não salvo. Salvação não é herança de pai e de mãe, né? A gente deixa legado e não herança. Então eu falava, vamos continuar nós sendo crentes. Nós vamos continuar com o nosso testemunho de crente e orando. O Senhor pode fazer como realmente fez e trouxe minha filha de volta. Mas naquele período, ela achava que ela tinha que ser uma pessoa mundana, e eu dizia para ela, é verdade, gente do mundo tem que fazer coisa do mundo. Pecador só serve para pecar, né? Assim como crente só serve para santificar, pecador serve para pecar. Aí eu dizia, só que as regras daqui é de cristão. E eu disse isso uma vez para o noivo dela, eu disse, olha, aqui tem regras de crente. Mas eu não sou crente. Eu falei, não estou dizendo para você ser, eu estou dizendo que eu sou. Então aqui tem regras de crente. Aqui tem dia que eu vou para o culto, eu sou pastor de igreja. Eu vou para o culto. E na hora que eu for para o culto, ou você vai comigo, ou você vai para a sua casa, mas na minha casa não vai ficar. Porque eu vou fechar e te pôr para fora. Porque eu não vou perder culto por causa de você, mas também não vou lhe obrigar a ir comigo. Não. Salvação é uma coisa tão boa que não precisa ser obrigado. A pessoa tem que gostar de ser salvo. E, por fim, esse menino se tornou crente. Né? Eles não se casaram, mas ele se tornou um cristão. Por quê? Porque a gente aprende a conviver com as dificuldades. A gente aprende a viver. Vai ter o marido que não é crente e a esposa tem que ser mundana? Não. A Bíblia diz que ela santifica o marido. Se ela for uma boa cristã. O marido conhecia um casal que o marido era um obreiro e a esposa não era crente. E ela fazia de tudo, escândalos grandes, mas ele sempre um servo de Deus. Hoje ela é uma cristã. Então, a família só será destruída quando o temor de Deus não está no meio da família. Quando tudo pode ser conforme o mundo, quando o comportamento tem que se adequar ao mundo, porque nós não podemos ser diferentes. Olha, irmão, o evangelho é da diferença. Né? A gente não precisa ser extremamente salgado, que ninguém quer estar perto da gente. Nós temos que ser temperado. E o tempero do sal dá sabor à comida. Uma das qualidades do sal é essa. Então, o crente, ele dá sabor ao mundo. As pessoas olham para a gente como cristãos, olham para a nossa família. Né? Eu já ouvi pessoas aqui perto de onde eu moro, no domingo, ver famílias famílias humildes, pobres, que passam com os seus filhos tudo arrumadinho, marido de paletó e gravata, a mulher bem vestida, e fala, como é que pode? Essas pessoas não ganham nada, ganham salário mínimo, olha, tudo bem vestidinho, eu que ganho tanto, olha, eu ando de bermuda, porque eu não posso comprar uma calça comprida, uma calça jeans. Eu falei, então, por isso, porque eles têm a bênção do Senhor, são diferentes, e aí Deus provê. Então, eu entendo que para a não destruição das nossas famílias, aprendamos a temer ao Senhor, aprendamos a praticar a sua palavra. Ouvir um culto é uma maravilha, mas a gente precisa praticar aquilo que nós ouvimos. Às vezes o Senhor vai nos dar algumas ocasiões e algumas circunstâncias para que a gente demonstre que realmente é assim. Então, esse momento que eu estou passando, né, desde o falecimento da minha esposa, nos abateu muito, porque nós somos muito unidos, mas, por exemplo, nós sempre tivemos o hábito de comemorarmos tudo aqui em casa, né? Então, todos os aniversários a gente comemora, dia de qualquer coisa a gente comemora, do dia do filho, dia do avô, dia do pai, dia da mãe, dia de qualquer coisa, né? Sempre a gente teve as comemorações, Natal, Ano Novo, temos os rituais passarmos juntos e tal. E aí minha esposa faleceu no mês de dezembro. E aí nós, naquele ano, bem próximo ao Natal, ela faleceu no dia 14 de dezembro. E aí naquele ano, as meninas, então nós não temos Natal. Eu falei, temos. Então, não, mas não vai ter almoço de Natal. Eu falei, não, a gente precisa almoçar pelo menos uma vez por dia. Então é no dia do Natal, a sua mãe não está presente. Vai fazer muita falta. Vai ser um dia que nós vamos chorar, vai ser difícil engolir, mas nós vamos fazer a melhor comida, nós vamos fazer a melhor mesa, nós vamos fazer tudo como sempre fizemos. Chegou o primeiro aniversário que era da minha filha mais nova,
pai, vamos comemorar, nós sempre comemoramos. Todos os aniversários nós comemoramos. Talvez não tenhamos ânimo, não tenhamos a alegria de fazer uma grande festa. Mas entre nós vamos sentar juntos, vamos agradecer a Deus, vamos comer nosso bolinho, vamos tirar nossas fotografias, que a gente gosta de fotografar tudo, vamos tirar nossas fotografias. Por quê? Porque a gente não perdeu a família. A sua mãe será sempre lembrada, ela estará sempre presente nos nossos corações e na nossa mente. Mas nós não podemos desestruturar, não podemos deixar, né? Eu ouvi uma frase da Eichela, né? Ela dizia assim que quando faleceu o filho dela, o pastor dela disse: não deixe a morte levar além daquilo que ela levou. E isso me marcou. Então eu tenho isso, eu falava isso para minha família: já levou a mãe, já levou quem nós tínhamos de tão precioso. Não vamos deixar levar o resto. Vamos permanecer como família. Não vamos permitir porque senão a nossa fé vai junto. A nossa fé se desestrutura e vai embora. E eu disse, nesse período, eu nunca perdi a fé. E sempre pedi ao Senhor, né, que eu acho que toda família precisa ter paz. Pede ao Senhor permanecer com paz, que com isso o temor a Deus e você com a paz do Senhor, não tem como o inimigo te destruir. Vai ser difícil, vai ter momentos muito dolorosos, tem hora que a gente está mais crente, tem hora que a gente parece não estar crente coisa nenhuma, mas a gente continua servindo e buscando na sua misericórdia. Muito bem, pastor. Ricardo, faça aí a última pergunta de hoje. E dentro dessa pergunta, acredito que o pastor também já vai fazer as considerações, porque já é uma pergunta mesmo de fechamento, né? E essa pergunta é importante. Vamos sim. Pastor Roberval, a última pergunta que a gente quer trazer aqui, senhor, primeiro, fiquei maravilhado com as suas falas aqui também em relação a dificuldade, é lógico que tem, que se abate na perda de um familiar, né, mas o cuidado que o senhor teve, né, de manter a família, né, e de manter as celebrações, de poder realmente fazer da forma ali como que deve ser feito, apesar da dificuldade, do sofrimento que abateu, mas de continuar celebrando, comemorando, enfim. Então, glórias a Deus por isso, por o senhor ter dado forças ao Senhor, né, para fazer dessa maneira, e esse exemplo que o senhor deixa também aqui a nós aqui, que estamos acompanhando aqui a tua fala. E, pastor Beval, minha última pergunta, que é a nossa última pergunta, é a seguinte: a gente sabe, né, que como família, é claro, a gente tem, e como servo do Senhor, como pessoas, enfim, a gente tem momentos na nossa vida, momentos de crise, momentos de dificuldades, né, e que vão acontecer. O cristão passa por isso, vai passar, por mais que às vezes alguns não queiram, né, ou falam que não pode, a gente acredita sim que numa vida cristã tem sofrimento e vai ter sofrimento, dos mais diversos, né? Então vai ter momentos de dificuldade, momentos de crise, enfim, que vão se abater. E aí, em relação a esses momentos, pastor, esses momentos de crise, como que o senhor recomenda, aqui já nessa última pergunta, como manter uma família unida e buscando a Deus nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade? Olha, primeira coisa que eu acho que é também no nosso meio, às vezes transtornado por alguns conceitos bíblicos, conceitos que são reais, mas que a gente não pode, volto a dizer, a gente não pode entender a Bíblia por um versículo, né? A gente precisa sempre tentar entender a Bíblia pelo conjunto do todo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando entra numa crise, quando está numa crise, é não negar a crise. E isso é a primeira coisa que muita gente é instruída a fazer. Você tem uma enfermidade e alguém diz assim: não, você não está doente, não. Como que não está doente? Se o médico disse que está doente, você está doente. Então você não pode. Mas a minha fé me diz que eu não estou doente. Não, a sua fé tem que ser usada para você ser curado. Então, tem que usar com a racionalidade bíblica, né? Não é que a fé é racional, mas a Bíblia precisa ser compreendida racionalmente, né? Eu tenho que me convencer pela racionalidade que está na Escritura. Então, a Bíblia ninguém na Bíblia, quando esteve em crise, negou a crise. Nenhuma vez, nenhum homem de Deus, nenhuma vez, nenhuma parte de Israel, eles negaram a crise. Eles negaram que o inimigo não era inimigo. Eles negaram que o problema não era problema. Então, a negação faz com que você não tome nenhuma atitude para melhora.
Então, às vezes, piora porque as pessoas negam. Às vezes a pessoa fica aborrecida, né? Um familiar fica aborrecido com outro, o pai com os filhos com o pai, ou os esposos, né? Esposo e esposa, e aí alguém olha e fala assim: por que você está triste? Por nada. Por que você está aborrecido? Não, nada. Como nada? Se não tivesse nada, não estava aborrecido. Às vezes a gente nega o choro. Diz, né? A pessoa está chorando e a gente está chorando e a pessoa diz: você está chorando? Não, não estou chorando. Como não está chorando? Qual é o problema de dizer estou chorando porque estou triste? Nesse período, as pessoas às vezes me condenam bastante. Ainda hoje temos muito, mas hoje eu já fiquei meio vacinado, não me aborrece mais. Mas eu sempre disse para as pessoas: eu hoje sou uma pessoa triste. Eu não sou uma pessoa alegre como sempre fui. Quem me conheceu há 2 anos, 8 meses atrás, sabe. Eu sempre andei junto com a minha esposa, fizemos tudo junto, servimos a Deus junto, trabalhamos sempre de uma forma harmônica, né? Os dois, a família, tudo. Então, isso me abateu muito. Então, eu ser triste não é pecado. Tristeza não é um pecado. É uma questão de... Eu falo, mas eu não sou infeliz. Eu sou feliz. Porque eu tenho Jesus, eu louvo a Deus pela vida que eu tive, eu louvo a Deus pela família que nós constituímos. Agora, eu não posso estar dando risada porque eu perdi minha esposa. Eu não tenho esta alegria. Espero que, com o tempo, isso vai passando e outros motivos talvez me alegrarão de tal forma que esta tristeza, e é o que eu oro a Deus, se transforme só numa saudade. Então, as pessoas em crise, as famílias em crise, elas precisam primeiro se conscientizar de que crise existe. Agora, se a crise existe, volta ao livrinho. A gente tem que buscar socorro em quem pode nos socorrer. Né? Então, sob os parâmetros da palavra do Senhor, buscar o socorro do Senhor. Se nós somos crentes, buscarmos em Deus. Às vezes, as pessoas acham, né, quem me conhece, eu fiquei 33 anos casado, e as pessoas acham que a gente nunca brigou, né, porque a gente sempre foi muito junto, tal, sempre andamos sempre juntos, e eu falo, não, a gente briga, porque eu sou muito chato, eu sou uma pessoa muito implicante, eu gosto muito perfeccionista, minha esposa também era, então imagina 2 perfeccionistas juntos, o que dá, né? Então a gente tinha, mas às vezes quando a coisa tritava muito, eu falava, sabe, agora vamos orar. E teve alguns momentos, quando a gente estava no começo, de repreender. Falei, meu Deus, vamos repreender o Satanás daqui. Estamos endemoniados. Falei, pelo menos endiabrado, porque se ninguém consegue se entender, né, se continuar assim, vai ficar endemoniado mesmo. Mas por enquanto também endiabrado. Vamos pedir para o diabo sair, porque daí a coisa resolve. Então a gente precisa se socorrer das armas do Senhor. Meu filho está dando trabalho, vou matá-lo, vou expulsá-lo. Não, vamos pedir a Deus, vamos buscar no Senhor. Então, as crises precisam ser administradas. Né? Quando o Davi viu o Golias, ele não viu uma miragem, ele não viu uma imaginação, ele viu um gigante. Aí ele foi buscar em Deus. Senhor Deus, o que eu faço para matar um gigante? O Senhor disse, leva uma funda e 5 pedrinhas. Pronto. Ora, a estratégia divina, mas ele não deixou de ver o gigante. É lógico que a gente não pode supervalorizar o inimigo, mas também não pode desprezá-lo. A gente tem que ter a realidade das coisas. Então, quando uma família se encontra em crise, o meu conselho sempre foi esse. Qual é o problema? Já contaram o problema? Já sabe qual é o problema? É por isso, é por isso, é por isso. Então, vamos atacar isso. Porque se a gente não anular, isso vai passar. Não, isso não vai passar. O tempo passa. O tempo não passa coisa nenhuma. A gente precisa vivenciar. E aí, a prioridade, eu volto a dizer, para que a gente saia de crises como cristãos, tem que ter paz de Deus no coração. Tem que ter paz de Deus na família. Nesta crise, minha esposa ficou 41 dias internada. Eu dou exemplo pessoal para dizer assim, isso vale. No dia que ela teve o diagnóstico que ela estava com câncer, ela reuniu a família e disse, eu estou com câncer, vamos orar a Deus, Deus faz o que for melhor. Ela passou por uma cirurgia, ficou quase curada. Os irmãos diziam que ela estava curada, mas ela era muito consciente e ela dizia, só vou dizer quando o médico me der o laudo. Ele me disse que eu estava com câncer, só ele pode dizer que eu não estou mais. Então ele tem que me dizer. Dali ela teve uma complicação e terminou ficando 41 dias internada e veio a falecer. E naqueles 41 dias eu chamei minha família, minhas filhas, e disse, vamos orar para Deus nos dar
uma coisa: nós precisamos ter paz. Aconteça o que acontecer, nós precisamos estar em paz. Então foi difícil, nós fomos vendo ela morrer por 41 dias, assistindo a morte dela, o médico dizendo, ela não passa de hoje, aí passava, não passa de amanhã, mas os sinais foram todos confirmados. E os irmãos diziam, mas você não crê? Eu disse, não, eu creio. Se eu chegar aqui, Jesus tiver curado ela, estiver sentada na cama alta, eu vou sair daqui falando em língua estranha, não tenha dúvida. Eu vou fazer um sarcel aqui no hospital, vou gritar glória a Deus, não tenha dúvida. Eu sou pentecostal, né? Pentecostal faz esse tipo de coisa. Falei, mas se eu tiver que sair com ela daqui em óbito, eu preciso glorificar a Deus na minha vida. E eu tive o privilégio de Deus de que ela falecesse na minha frente. E na hora que ela faleceu, o corpo médico, as enfermeiras vieram todas rápido. O senhor precisa de assistência? Eu não preciso de nada. Eu só quero que meça minha pressão, porque eu sou hipertenso. Ela falou, mas o senhor consegue estar bem? Eu falei assim, sim, eu estou em paz. Com muita tristeza, com muita dor, mas eu tenho a paz de Cristo em meu coração. Liguei para as minhas filhas, fiz todos os procedimentos, me abalou emocionalmente e até hoje sou. Mas espiritualmente, não. Então, quando nós estamos em crise, irmão, não tem remédio melhor do que a paz do Senhor. E só para a gente reforçar que isso é bíblico. Quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, os discípulos estavam tão apavorados que eles estavam dentro de uma casa, trancados, com medo que eles fossem morrer. Jesus, para poder entrar no meio deles, se Jesus tivesse batido na porta, eles tinham matado Jesus de novo, de tanto medo que eles estavam. Tinha certeza disso. Mas Jesus entrou sem eles verem. Quando chegou dentro, o que é que Jesus disse para eles? Qual foi o remédio que Jesus disse para eles? Paz seja convosco. Pronto, acabou. Quando o Senhor deu a paz, todas as coisas se resolveram. O medo foi embora, eles ficaram todos animados que ele tinha ressuscitado. Se Jesus tivesse dado qualquer outra promessa, não servia. Então, na crise, tenha a paz de Deus no seu coração. É a paz que excede todo entendimento. E paz não é ausência de guerra. Paz é tranquilidade no meio da guerra. É essa paz que o Senhor nos dá. Então, eu aconselho, o conselho bíblico que eu tenho para a solução de todos os problemas. Tenha a paz do Senhor no seu coração. Excelente. Paz é tranquilidade no meio da guerra. Glórias a Deus por isso. De fato, é Deus, é o Senhor que nos concede, né? E mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às crises que nos acometem, mas a gente alcançar essa paz que só Ele pode nos dar, né? A gente só pode alcançá-la nele. Pastor Berval, eu só tenho aqui, estou maravilhado, só posso glorificar a Deus por esse período qual nós tivemos aqui nessa noite, nessa live. Agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao Senhor por ter se dedicado a um tema tão relevante para os nossos dias. Eu acompanhando ali, vendo ali alguns dos comentários dos irmãos, tenho certeza que os irmãos gostaram muito ali da tua fala, dos seus aprendizados, da tua experiência. Alguns comentaram ali, alguns convivem com o Senhor e sabem daquilo que o Senhor passou, né? Então, as palavras, os comentários reforçam muito isso, né? Então, eu quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, agradecer a prontidão do Senhor de nos estar aqui com a gente, então, trazendo a respeito desse tema, e agradecer a cada um dos que estiveram acompanhando aqui conosco aqui nessa noite. Agradecer, realmente é uma palavra de agradecimento aqui ao Senhor. E aí eu passo também ao nosso irmão Eliabe, que vai estar também trazendo suas considerações finais e também trazendo aqui uma palavra em relação a essa live a qual nós tivemos. Eliabe, fique à vontade. Amém. Interessante aqui é que a Andressa Carvalho, que é a sua filha, está nos assistindo, está aí prestigiando. Que Deus abençoe a Andressa. E a todos os irmãos aqui, muitos comentários, muito, muito legal, muito importante. E, olha, irmãos, tem coisas que a gente precisa entender e o povo de Deus ainda não conseguiu compreender e não valoriza. Quando vai jogar um time de futebol, principalmente quando é final de campeonato, tivemos aí o final do Campeonato Paulista, as pessoas estão ali
de frente da televisão e elas são fiéis a isso. Quando vai ter um desfile de carnaval, aquelas pessoas que gostam do carnaval, que são fãs do carnaval, elas estão ali para acompanhar. Infelizmente, o que é triste é que a igreja, no meio dessa pandemia toda, no lugar de se unir, as pessoas elas se espalharam. Então, houve-se uma concorrência. Quem faz a live com mais, quando fala-se de culto, né, com mais pessoas assistindo. E, infelizmente, o evangelho é desse jeito. Isso, para mudar da cabeça do cristão, é muito difícil. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma live dessa, ela poderia atingir muitas pessoas que, infelizmente, não estão participando porque estão participando de outras coisas, né? Estão ligando a televisão, talvez, deixando de assistir uma palestra como essa, e às vezes para assistir uma televisão e um jornalismo que vai trazer para você, no lugar de uma palavra de ânimo, como o pastor trouxe agora, de convicção e de superação, as pessoas vão estar vendo tragédia, de quantas pessoas morreram, de como que a situação vai piorar, de como está pior. Então nós precisamos nos conscientizar e aproveitar as coisas boas, né? E esse é o intuito de nós fazermos essa live, que não é para concorrer com ninguém, mas sim trazer a palavra de Deus, trazer um ânimo para as pessoas que ainda estão vivendo situações difíceis em meio a toda essa pandemia. E essa live sobre família foi maravilhosa. Quem assistiu, tenho certeza que tirou muito, muito proveito de todas as palavras que o pastor colocou, e que Deus abençoe a sua vida, pastor. Deus continue abençoando cada vez mais, abençoe a sua família, né? Isso é muito bom. Família tem que ser valorizada, família tem que ser sempre colocada, como o senhor disse no começo, abaixo de Deus. Deus, família e depois a igreja. Então, isso é muito importante. Eu gostei demais dessa live, creio que os irmãos também gostaram, e eu aprendi muito nessa noite. Tá bom, pastor? Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais e fizesse uma oração por todas as famílias que estão nos assistindo neste momento. Tá certo. Eu quero agradecer vocês pelo convite, agradecer a Sara e o seu esposo, que intermediário, né? A Sara, o esposo dela foi meu aluno, e a gente se conheceu na faculdade de teologia. E depois eu fui congregar lá na sede de São Miguel, e aí conheci a Sara. E aí terminamos ficando mais próximos. E ela que falou dessa possibilidade, eu ainda disse para ela, frente às pessoas que eu já vi que vocês convidaram, eu falei, meu Deus, eu não tenho a mínima condição de estar contribuindo. Mas ela insistiu e, graças a Deus, que se tornou real. Obrigado por vocês terem confiado, né, do convite de eu estar, e que eu possa ter beneficiado os irmãos que estão, as pessoas que estão nos ouvindo e que futuramente vão ouvir. Valorize a sua família, né? Deus é quem constituiu a família e ele tem a família dele, né? Quem não tem a família é o diabo. É por isso que ele quer destruir de todo mundo, porque ele não tem a dele, né? Ele tem colegas, mas ele não tem família. Nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho, nós temos os irmãos aqui. Então, valorize a sua família. Quando você tiver problemas, é a sua família que vai lhe assistir. Tenha certeza. A gente tem amigos, e graças a Deus eu tenho, mas eu costumo sempre dizer, né? Conhecidos a gente tem milhões, colegas a gente tem alguns, e amigo a gente tem uma mão. Se a gente tiver as duas mãos, fique feliz da vida, porque você pelo menos tem 10. Né? Porque os amigos são poucos mesmo. Jesus também foi assim, né? Jesus arranjou 12 pastorzinhos para ficar do lado dele,
no monte para orar, levou 3, os 3 melhores, os 3 dormiram. Né? Ele não pôde contar com aqueles 3. Né? Então, a nossa vida é assim. Então, a nossa família sempre, né, se for estruturada corretamente, se nós criarmos os nossos filhos no temor do Senhor, ensinando o caminho do Senhor, ele pode até se desviar, mas ele vai continuar com os princípios. E na hora certa receberemos a recompensa desse plantio que nós fizemos. Então, invista na sua família. Quando eu falo que a igreja está atrás da família, eu não estou menosprezando a igreja. Muito pelo contrário. Eu valorizo extremamente a igreja, né? Os cargos eclesiásticos que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos permite fazer na sua obra. Eu louvo a Deus por tudo isso, pelos talentos que temos. Mas nada disso pode superar o cuidado com a família. Em hipótese alguma. A família da gente precisa ser a prioridade, sem sombra de dúvida, porque senão nós negamos a fé. O Senhor disse isso, não foi eu que escrevi, né? Está lá no livrinho. Então, se ele escreveu, é para a gente ter assim. Então, tenha a sua família por prioridade. E certamente, né, mesmo, mas meu filho não é crente, siga os parâmetros, mas o pai do filho pródigo nunca deixou de ter senso de família com o filho pródigo. Ele ficou esperando o retorno dele, até o dia que ele voltou. Então, creia nisso. Isso é uma realidade. E que nós possamos agora fazer a nossa família viver esse novo, inclusive voltando para a igreja. Como voltaremos? Eu sou um dos que não voltei ainda para a igreja, porque eu tenho cuidado com a minha família. Eu tenho pessoas de risco na minha família. Então, por segurança a eles, eu também sou de risco, sou hipertenso. Por segurança, eu não posso, né, permitir que alguém fique doente por minha causa. Mas é falta de fé. Não, não é falta de fé, é falta de cuidado. No momento certo, eu voltarei. Com os cuidados corretos, eu voltarei. A hora que eu tiver segurança de que eu posso fazer aquilo sem prejudicar a terceiros, sem prejudicar a minha família, né, eu farei, sem sombra de dúvida. Mas eu nunca vou permitir que nada supere meu cuidado, meu zelo pela minha família. Porque tenho certeza que eu colherei isso. Oremos ao Senhor. Eterno e bom Deus, soberano Pai, mais uma vez diante da Tua presença nós estamos em oração, agradecidos por esses momentos em que passamos discutindo, Senhor, a Tua palavra a respeito da família. Senhor, que tudo quanto foi falado nesta noite possa servir de regra de fé, de conduta, de comportamento, para aquelas famílias que nos ouviram e que hão de nos ouvir. Senhor, que a Tua bênção esteja posta sobre a Tua igreja, sobre cada família da igreja. Senhor, nós oramos neste momento pelas famílias que têm seus entes queridos hospitalizados, estão às vezes nas UTIs, estão, Senhor, sofrendo com esta enfermidade. Tu és poderoso para dar-lhes graça de vencer este momento difícil, para curar, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu bom prazer. Pai eterno, também te pedimos em favor das famílias que já foram enlutadas, certamente aqueles que passaram para Ti, servindo, Senhor, crendo na salvação, estão contigo, mas essas famílias estão chorando, essas famílias sentem a separação dos seus entes queridos. Senhor, console, conforte, dá-lhes graça para viver este momento de dor e de dificuldade. Abençoa, Senhor, a cada família, para que a Tua igreja também seja abençoada através delas. Continue conosco, suprindo as nossas necessidades, abençoando-nos em tudo, ó Deus, e sobretudo, continue Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa família, Senhor da igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o pastor Roberval Carvalho, muito bom. Deus abençoe o Ricardo, os irmãos que estiveram até agora conosco. Lembrando, voltaremos no dia 29, falando sobre esse mesmo assunto, porém, falando sobre a questão do direito das famílias, tá certo? Vai ser um assunto também muito bom. Volta aí novamente o pastor Davi Abacuque conosco no dia 29, nós temos um encontro marcado. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, curta a página da Assembleia de Deus, e aí todas as vezes que nós estivermos no ar, você vai poder acompanhar as nossas lives. Meus queridos irmãos, Deus abençoe. Eliabe. Sim, Ricardo. Rapidamente aqui, só para a gente finalizar também, eu queria mais uma vez, só para fazer uma palavra final aqui, o pastor Roberval até tinha comentado que esperava não nos decepcionar, e pastor Roberval, posso te garantir aqui que para glorificarmos a Deus, para louvarmos o nome do Senhor, foi uma benção, viu? Que Deus te abençoe
E eu quero também reforçar o agradecimento também a Sara e o Everton, que intermediaram aí, que também puderam fazer com que acontecesse essa live aqui. Fica o convite em outras oportunidades que a gente puder aqui estar se reunindo virtualmente ou presencialmente, enfim, para que a gente possa contar com o senhor, se o senhor também puder, claro, tá? Que Deus te abençoe, pastor Roberval. Estarei sempre à disposição. Naquilo que puder contribuir, pode contar conosco. Amém. Eliabe. Deus abençoe a todos os irmãos. E, coronavírus está aí ainda, então, se você vai sair na rua, máscara no rosto e álcool gel na mão. Deus abençoe até dia 29, se Deus quiser, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém.